Bem-vindo a essa nova videoaula. Meu nome é Alexandre Soares e serei seu professor. O conteúdo da aula de hoje é arranjo simples. Vamos começar nossa aula de hoje com um pequeno problema. 4 atletas, Guilherme, Paulo, Marcos e Everaldo, disputam uma corrida. Supondo que todos terminem a prova, quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Então vamos pensar bem. Você tem 4 atletas disputando os 3 primeiros lugares. Então, para ocupar a primeira posição, você tem quantas possibilidades? Se você respondeu 4, você está certo, olha. Porque para a primeira posição, você tem 4 atletas com a mesma probabilidade de chegar em primeiro. Então, logo, para o primeiro lugar, você tem 4 possibilidades. Sabendo que o primeiro lugar já está ocupado, quantas são as possibilidades para ocupar o segundo lugar? Poxa, se o primeiro lugar já está ocupado, para o segundo lugar só sobrou o quê? 3 atletas disputando. E para o terceiro lugar? Poxa, pela nossa lógica, para o terceiro lugar só vão restar o quê? 2 possibilidades de atletas para ocupar ele. Então, pelo princípio multiplicativo, para saber a quantidade total de possibilidades que você tem aí para arrumar esses 4 atletas nessas 3 primeiras posições, você vai multiplicar esses 3 valores. 4 vezes 3 vezes 2, que é igual ao quê? A 24 possibilidades. Então, cada resultado, agrupamento ou sequência, como os apresentados na situação anterior, é denominado de arranjo simples dos 4 elementos tomados 3 a 3. Indicamos o número total desses agrupamentos por essa anotação aqui, olha. Arranjo de 4 tomado 3 a 3, observa a anotação, ou uma outra forma de escrever seria essa aqui, olha. O arranjo de 4, o 4 embaixo e o 3 em cima. Então, para se calcular o arranjo, existem 2 fórmulas possíveis. A primeira forma é essa bem aqui, olha. O arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n vezes n-1 vezes P fatores, né, desses n menos uma unidade a menos, até chegar a n menos P mais 1. Então, isso aí é uma fórmula do arranjo simples. Mas existe uma outra fórmula. Se você preferir, você pode utilizar o fatorial para te ajudar a calcular arranjos. Observa bem essa fórmula. Então, arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. Então, essas 2 fórmulas podem ser utilizadas para se calcular um arranjo simples. Então, vamos lá para alguns exemplos. Primeiro exemplo. Calcule o arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3. Então, vamos fazer pela primeira fórmula. Então, 7 elementos tomados 3 a 3 vai ficar assim, olha. 7 vezes 6 vezes 5. Observa que a quantidade de elementos que vão se multiplicar aqui é o mesmo valor que está aqui, ó, depois da vírgula. Você vai ter o quê? 3 elementos aqui. E os números, Alexandre? É sempre diminuindo uma unidade. Para a primeira posição seria 7. Para a segunda posição, 6. E para a terceira posição seria 5. Agora é só multiplicar. 7 vezes 6 vezes 5 é igual a 210. Mas você pode preferir calcular o seu arranjo através da fórmula do fatorial. Vamos ver o exemplo? Olha. Então, a mesma questão. Arranjo de 7 tomados 3 a 3. Então, vamos desenvolver ela. Vai ficar 7 fatorial sobre 7 menos 3. É só lembrar. Ó, n fatorial sobre n menos p. Feito isso aí, olha. Vamos ver. Embaixo, você vai fazer a subtração. 7 menos 3 é igual a 4 fatorial. Mas como que você vai fazer para eliminar esse fatorial? Você vai desenvolver o fatorial de cima até chegar a 4 fatorial. Vamos ver, ó. Então vai ficar assim: 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Pronto, encontramos 4 fatorial. Você vai cancelar o 4 fatorial de cima com 4 fatorial de baixo. Cancelando, você vai ficar só com o quê? 7 vezes 6 vezes 5, que é, como vocês viram ali em cima, igual a 210. Segundo exemplo, quantos números de 3 algarismos distintos formamos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7? Observe que você tem que agrupar 6 algarismos 3 a 3. Por quê? Ele só quer agrupamentos de 3 algarismos. Então, nessa questão tem uma palavra-chave, a palavra chamada distintos. Arranjos são agrupamentos que não permitem a repetição de elementos. Por exemplo, não poderia ter o número 1, 1, 1, ok? Vamos lá, vamos resolver essa questão.
Pela questão, nós identificamos o quê? Que vai ser o arranjo de 6 algarismos, que são os 6 números que estão ali, tomados 3 a 3, pois cada agrupamento tem que ter apenas 3 algarismos. Então vai ficar assim, ó, arranjo de 6 tomados 3 a 3. Então vamos fazer daquela primeira fórmula. Vamos pensar. Você tem 6 números para ocupar apenas 3 posições. Aí eu pergunto para vocês, para a primeira posição, quantas possibilidades você tem? Então a sua resposta tem que ser quanto? 6, ok? Sendo que a primeira posição já está ocupada, a segunda posição, quantas possibilidades você vai ter? 5 apenas, né? Porque a primeira posição já foi ocupada. E para a terceira posição, apenas 4. Então esse arranjo vai ficar como? 6 vezes 5 vezes 4. Então, fazendo a multiplicação, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 é igual a 120. Você vai ter o quê? 120 possibilidades de ocupar esses 6 algarismos tomados 3 a 3. Beleza? Chegamos ao final de mais uma videoaula. Bons estudos e até a próxima.